Um tanque é alimentado por duas torneiras. A primeira pode enchê-lo em 6 horas e a segunda em 4 horas. Em quanto tempo as duas torneiras juntas podem encher o tanque? Vamos ver o seguinte aqui, ó. Eu tenho duas torneiras, certo? Eu vou chamar de torneira 1, torneira 2. Mas o que importa muito aqui, quando a gente está falando de torneira, de encher o tanque, é o que a gente chama de vazão das torneiras, que seria ali a velocidade que ela demora para encher determinado tanque. Então, se eu tenho aqui um tanque, ele não diz quanto de litros cabem nele, mas digamos que ele tenha L litros, certo? Ele não disse quanto, vamos só chamar de L. E aí, a minha torneira 1 ela vai ter uma vazão 1, certo? Vazão é a velocidade que ela enche aquele determinado tanque. Como ela vai encher, né? A primeira, ela vai encher em 6 horas, certo? Ela vai encher esse tanque em 6 horas. Quer dizer que a vazão dela é a quantidade de litros que tem esse tanque dividido por 6 por hora. Quer dizer que ela vai encher 1/6 desse tanque em 1 hora, 2/6 em 2 horas, 3/6 em 3 horas. Então, em 6 horas, ela vai encher esse tanque todo. Agora, quando eu olhar a 2, né? Então, a vazão da torneira 2 também vai ser L sobre 4. Pela mesma ideia, né? Por hora. Por que eu estou fazendo isso? Porque eu estou querendo procurar um parâmetro entre essas duas vazões para depois eu poder somar. Porque agora ele pergunta, e agora quando elas estão abertas juntas, né? Quanto tempo elas vão demorar para encher esse tanque? Então agora eu vou juntar o V1, né, que é a vazão da torneira 1, com a V2, ou seja, V1 mais V2. Certo? Vou somar essas duas vazões. Então eu vou somar o L6 com o L sobre 4. Certo? E aí é uma soma de frações comum, né? O MMC aí vai ser 12. Então multiplica aqui por 2 vai dar 2L. E aqui por 3, 3L. Certo? Ou seja, a vazão das duas juntas vai ser igual aí a 5L sobre 2. 12. Certo? Ou seja, isso aqui por hora, tá certo? Então ela vai encher 5/12 do tanque por hora, tá? Agora a gente vai para a regra de 3, porque ele quer saber quanto tempo essas duas torneiras elas vão encher o tanque todo. Então a gente tem aí duas grandezas, né? A vazão e quanto que vai ficar cheio ali o nosso tanque, certo? A quantidade de litros e a hora que ela vai encher. Então a gente pode chamar de litros, não tem problema. E pode chamar aqui deixa eu ver se tem espaço aqui. E vou chamar aqui de horas. Em hora, né? Em horas. Então, ele vai encher, né? As duas juntas vão encher em 5L sobre 12 em 1 hora. Né? Por isso que a gente fez aqui a vazão 1 e a vazão 2 por hora. E em quantos litros, né? Ou seja, quanto vai encher o total, né, de litros aí do nosso tanque, que a gente chamou de L lá em cima. Em quantas horas? A gente vai chamar de X. E aí a gente pode pensar, pô, professor, mas aí a gente tem duas incógnitas aí, né? Não tem muito problema não, porque quando a gente armar aí a proporção, você vai ver que elas vão se cancelar, tá certo? Aqui a gente também precisa ver as grandezas, se elas são diretamente ou inversamente, mas aqui a gente pode ver fácil que quanto mais horas as torneiras ficarem abertas, mais litros elas vão ter. Então vou ser diretamente, tá? E aí é só multiplicar cruzado. Então vamos multiplicar cruzado isso daí. Vai dar x vezes 5L sobre 12. Vou botar um x aqui. Igual a L. E aqui para multiplicar, o 12 vai subir e o 5L vai descer. Então x vai ser igual a 12L sobre 5L. Tá certo? Aí por isso que eu falei para não se preocupar com a letra, né? Porque aqui vão cancelar. Então eu tenho que dividir 12 por 5. 12 dividido por 5 vai dar aí 2,4. Tá certo? 2,4 horas. Tá, pessoal? Horas. Então se a gente olhar ali as opções,
Não tem nenhuma que é 2,4 horas, né? Só que, o que a gente faz? A gente pode dividir isso aqui em duas partes, né? A 2 horas completas e esse 0,4 de hora. 0,4 de hora é 0,4 vezes 60, né? Porque uma hora tem 60 minutos. Para eu trocar essa unidade aí para minutos, é só multiplicar por 60. E 0,4 vezes 60 vai dar aquele 24 minutos aqui, tá certo? É só armar a conta, vocês vão ver que vai dar isso daí. Então é letra C de Cláudio.